Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, mais uma vez eu deixo aqui para você o meu muito obrigada. E se você teve a oportunidade de assistir a outros vídeos meus, gente, se vocês veem umas coisinhas aqui no meu cabelo assim, eu já adianto para vocês que não é piolho. Eu confesso a vocês que eu estava fazendo uma performance para o meu Facebook. Então, tá, meu Facebook é aberto, se vocês quiserem dar uma passada lá, dar uma olhadinha, tá, nos meus réus lá e deixar um comentário, deixar um likezinho, isso vai também me ajudar bastante. Bom, mas voltando aqui, né, esses daqui é uns brilhantezinhos que eu taquei, porque sabe aqueles tempos, não é da brilhantina não, tá, gente, é um pouquinho mais... Bom, enfim. Mas voltando aqui, eu quero deixar você que permaneceu em meu canal, eu quero deixar para você o meu... Eu vou tirar o óculos porque ele me costuma pesar um pouco, ficar com ele direto. Eu quero deixar para vocês o meu muito obrigada. Eu quero agradecer muito a você que permanece, a você que dá uma olhadinha nos meus vídeos, a você que assiste o vídeo inteiro. Quero deixar os meus sinceros agradecimentos. E se você teve a oportunidade de assistir a outros vídeos meus, você já sabe que o meu canal, ele não é uma brincadeira de minha parte, ele não é um oba-oba, ele é apenas a maneira que eu achei em vindo a pandemia de levar na plataforma do YouTube o que diz a Bíblia. O meu conhecimento, a maneira como o Espírito Santo fala comigo no que se refere à Bíblia. Bom, mas o que eu venho trazer hoje, a mensagem que eu venho trazer, essa mensagem, ela é uma historinha. Eu confesso a vocês que eu já disse aqui que eu sou uma pessoa bem eclética no tocante à leitura. Eu gosto de... Eu sou daquela pessoa que muitas vezes eu leio vários livros ao mesmo tempo. E assim, aquela coisa assim, eu aprendi em lendo, em lendo a Bíblia, como eu já expliquei aqui para vocês, três capítulos durante a semana, 5 aos finais de semana. Então isso me levou a também, muitas vezes, a fazer também isso com os livros, entendeu? E quando o livro, eu vou falar, ele é muito grosso, eu confesso a vocês que eu não leio capítulos, eu leio folhas, eu vou contando as folhas que eu vou lendo, e muitas vezes eu me proponho a ler, por exemplo, 6 folhas, 7 folhas, 8 folhas, vai por aí. E quando a leitura é muito boa, eu quero terminar logo, aí passa, enfim. Tudo vai de acordo com o meu interesse. E eu tenho também aquela, não sei se alguém tem, por exemplo, quando eu gosto muito de um livro, eu em lendo um livro, se eu gostei muito dele, eu tenho uma ressaca de leitura. Eu gostaria que, tipo filme, quando eu assisto um filme que ele é muito bom, eu quero que tenha continuidade, e muitas vezes a continuidade, muitas vezes de um filme, leva-se anos para que se faça aquela continuidade. Então, eu me propus a mim mesma, tipo esses filmes assim, Senhor dos Anéis, Piratas do Caribe, eu me propus a não assistir esses filmes. Eu me propus. Não, para mim, aquele lá, daquele menino, daquele Drácula lindo, maravilhoso, foi a gota d'água. Eu falei, não, chega, acabou. Então, para mim, o filme tem que começar, terminar, e aqueles filmes também que termina, e eu fico, como assim? Romeu e Julieta eu sei que morreram, que eles morrem, mas
Como assim? O filme já acabou? Como? Eu fico lá sentada no cinema esperando acontecer alguma coisa. Tô brincando, mentira. Bom, mas enfim, eu gosto de livro que termina, eu gosto de filme que termina, e falando pessoalmente também, se eu conheço alguém e não deu certo, ainda que a gente converse 15 minutos, olha aqui, ó, eu conversei com você, não gostei de você, e eu tô indo, viu? Não faz mais sentido do que deixar você no vácuo? Hã? Alguém concorda comigo? Bom, enfim. Bom, mas o que eu vou contar hoje, esse livro, eu vou contar uma historinha de um livro que eu já li, porque os livros da Monja Coen, na realidade, o que eu vou contar para vocês é uma historinha da Monja Coen, sabe? Eu tenho muitos, o Espírito Santo de Deus, ele diz aqui na Bíblia, que tem um versículo que diz que o Espírito sopra aonde quer. E eu confesso a vocês que o Espírito Santo de Deus, ele fala comigo através de livros, ele fala comigo através de filmes, ele fala comigo através dos animais, através dos pássaros e etc. Eu me baseio neste versículo. O Espírito sopra onde quer. E como eu disse a vocês, eu gosto de ler os livros da Monja Coen. Por exemplo, tem um livro dela que eu li e que vinha com a seguinte mensagem. A mensagem era assim, que ela escreveu no livro dela. Eu até, por exemplo, quando eu costumo, tem assim, por exemplo, aniversário da minha mãe, que eu faço uma coisinha mais bonitinha, Dia das Mães, etc., eu acho que combina essa mensagem do livro dela que diz assim, faça o melhor que você puder com o que você tem, mas não deixe de fazer. Faça bonito com o que você sabe e com o que você tem, tá? Então, a historinha que eu vou contar hoje, essa historinha a Monja Coen conta num livro dela e ela já contou também num vídeo que eu já pude assistir. Mas eu vou contá-la aqui porque provavelmente vocês podem não ter ouvido falar. Então, eu quero dizer para vocês, antes de eu contar essa historinha, eu vou contar assim para vocês, só para um exemplo, que, por exemplo, quando os reis de Roma, eu vou colocar assim, tá? Porque eu digo os reis, porque na realidade são que eu vou trazer para os dias de hoje. Nós temos senadores, deputados, governadores, prefeitos, né? Ministérios, os ministros e etc. Não é verdade? Então eu vou colocar assim, abreviando e fazendo todo um conjunto. Os reis da época, eu vou colocar assim, os governantes da época de Roma, eu vou colocar assim, porque na realidade é igualzinho o Papa. Os governadores de Roma é como o Papa, João Paulo I, João Paulo II, exemplo que eu estou dando aqui. Então tem, vamos supor, César, salve César, mas tem o César, vamos, exemplo, 1, 2, 3 e vai indo. Era César, porém tinha numeração, né? Era Pôncio Pilatos, porém tinha-se a numeração. 1, 2, 3 e por aí vai, né? E os filhos iam herdando aquele, eu vou chamar título. Eu vou colocar assim. Então, essa historinha que eu vou contar tem muito a ver com o que aconteceu, por exemplo, quando os reis de Roma ficaram sabendo que ia-se haver um rei que ele não era de nenhuma linhagem ali de Roma. Então, eles lançaram um decreto. E esse decreto era para que se fosse, passado a navalha e a corte de espada, eu vou colocar assim,
todo primogênito, todos os primogênitos, a mulher que tivesse grávida, a criança, o menino recém-nascido, todo primogênito era para ser morto a fio de espada e navalha. Eu vou colocar assim. Olha, para vocês verem, eu vou colocar um medo de Roma, de se estar se entrando, né? Eles não tinham ideia que, na realidade, Jesus não era o rei deste plano, ele era o rei, o rei universal, né? Eles, na realidade, os governadores, os senadores, os deputados, os ministros, eu coloco assim, de Roma na época, eles estavam achando que eles estavam lutando, eu vou colocar assim, com o rei deste plano. Não. Jesus veio em forma de homem? Sim, mas na realidade ele era um rei universal. E contra um rei universal não se mede forças. Mas a historinha que a monja Cohen é assim. Era um homem que ele era muito ruim. Essa eu já estou entrando aqui na historinha da monja Cohen. Este homem era muito ruim. Ele era aquela pessoa que catava os gatinhos recém-nascidos, ele torcia o pescocinho e jogava na água. O cachorrinho recém-nascido torcia o pescocinho, jogava na água. E era muito ruim mesmo, muito. Aí, simplificando. Um belo dia ele estava andando na rua, ele viu uma aranha, sabe aquelas aranhazinha pretinha? Ele olhou para ela assim, quer saber? Já não matou ela não, deixou. E aí, uma semana depois ele falece. Aí ele foi, morreu, só que devido a toda a trajetória dele aqui, né, toda a somativa de atitudes, etc., vocês sabem para onde ele foi, para o lado negro do outro plano. Aí, de repente, ele estava sentado assim, não tinha para onde eu ver. Ele mesmo já sabia, ele já sabia. Ele virou e falou, eu já sabia do meu destino. Essa que é a realidade. Ele mesmo disse para ele mesmo. Aí ele estava sentado assim, aquele cheiro de enxofre, aquela coisa ali e tal. E de repente ele ouve alguém assim, ele ouve um psiu, 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 psiu. Ele olha e vê aquela aranhazinha que ele não tinha matado. Ela estava chamando ele e oferecendo para ele o fio da teia dela para ele subir, para passar para o outro lado com ela. Ela foi lá, ele não maltratou ela pequenininha lá, foi lá ajudar ele. Aí ele, na mesma hora, assim, ela virou para ele, pode ficar tranquilo, o meu fio te aguenta. Porém, quando ele se pendurou no fio, os outros que estavam lá também, do outro lado negro da vida, foram se pendurando também. E ele, com medo do fio da aranha não aguentar, começou a bater na cabeça de quem estava tentando também subir. Ele achando que o fio não ia aguentar ele, com aquele monte de gente também tentando subir, começou a bater na cabeça das pessoas. Resumo da ópera. O fio arrebentou. E a aranha... Sabe quando aquele tipo ioiô que faz... Ela foi lá para cima... E aí nem ele nem os outros. Então, vocês estão entendendo? Ele estava tendo uma chance de, eu vou colocar assim, se salvar. Mas ele, mais uma vez, ele colocou o egoísmo dele na frente, com medo do fio da aranha. Se a aranha estava sustentando com o fio dela a ele, era só ele ter um pouquinho de calma e paciência e falar assim, olha, deixa eu subir
que aí depois eu peço para ela soltar o fio novamente. Eu comecei a refletir nessa historinha que a Monja Coen contou no livro dela e depois em lendo e em ouvindo o vídeo, eu comecei a refletir, eu falei, gente, na vida às vezes também é uma questão também de sabe aquela coisa, vamos conversar direito? Eu sei que tá tudo assim, tá muito tumultuado, tá muito corrido, mas olha, eu acho que era uma questão assim, vamos com calma aí, vou aqui conversar com a minha amiga, né, Aranha, para ver se ela consegue sustentar todo mundo que está querendo subir. Não, ele começou a bater no pé, na cabeça de quem estava se pendurando no fio também. E por ele ficar balançando, por estar batendo na cabeça de quem estava tentando subir no fio, o que aconteceu? O fio começou a ter atrito nele e ele arrebentou. E aí caiu ele e quem estava tentando também subir. E aí todos perderam-se a chance. Eu acho que cabe aí, né, eu refletindo nessa historinha da Monja Coen, aí me leva que tudo é uma questão de conversar. Será que dá para levar? Quantos dão para ir? Você consegue, eu pensei assim, quantos a senhora consegue levar? A senhora, eu vou aqui falar com eles, aqui eu vou, a senhora consegue levar mais alguém? Então hoje a mensagenzinha é rápida, é breve, é apenas uma pequena reflexão, tá? Quando você receber, eu penso assim, uma bênção, tem uma passagem na Bíblia em que uma mulher, ela estava, porque naquela época as viúvas ficavam viúvas, e por elas serem viúvas, elas tinham dificuldade de trabalho, né? Porque naquela época era o homem quem trabalhava, o homem que Deus o colocou como cabeça na época aqui na Bíblia. Então, as mulheres viúvas, tanto é que vocês vão ver no Antigo Testamento, fala-se muito de prestar socorro à viúva, ao órfão e etc, porque as mulheres viúvas naquela época, muitas morriam de fome, muitas morriam jogadas, porque a família do falecido não a queria, porque ela já não pertencia mais, porque o filho da família morreu, então eles, achando que por o filho ter morrido, e ela é viúva, ela não tinha mais ligação nenhuma com a família, então cabia a ela o abandono, sabe? Ela ficava abandonada. E por ser uma mulher, as mulheres naquela época eram, né, os homens que iam às compras, os homens que iam à rua e etc. Então, cabia a mulher viver isolada, ou, né, simplificando, jogada. Só que apareceu um anjo na casa de uma viúva, e ele pediu a ela que ele viu a situação dela, primeiro ele pediu um copo d'água, depois ele, quer saber, eu vou arriscar. Ah, você tem alguma coisa para comer? Ela falou, olha, eu tenho um bocado de farinha, que eu vou preparar um pão para mim com meu filho, e depois nós vamos morrer. Olha a colocação dela. Tamanha era a situação das viúvas na época. Ao ponto dela dizer que ia preparar um pão para ela e o filho dela, e depois desse pão, eles não teriam mais o que comer, eles iam morrer de fome. Só que o anjo virou para ela e falou assim, olha, prepara para mim o pão. O anjo falou assim para ela. E ela não temeu. Eu acho que ela deve ter sentido no coração dela, gente, eu vou me agarrar na última esperança que eu tô tendo. Eu tenho para mim que ela deve ter sentido. Esse homem,
Ele não é qualquer pessoa, não. Porque como que ele sabe? Eu nunca vi este homem aqui. Ele nunca veio na minha casa. E ele sabe que eu tenho um bocado de farinha. Então só pode ser um anjo do Senhor. Para ele estar sabendo que eu tenho um bocado de farinha. Ela foi lá, sem medo, preparou o pão para este anjo. Usou o fio de azeite que ela ainda tinha para preparar este pão. E preparou. Só que o anjo, enquanto ela estava preparando o pão, ele virou para ela e falou assim: sai, vai na vizinhança e peça o máximo de vasilha que você puder. O máximo. Tudo que você tiver. Todo vizinho que você for amigo, você peça para ele vasilhames. E ela saiu pedindo vasilhas para todos os vizinhos, todo mundo que conhecia. Eu só sei que enquanto ela foi preparando o pão para o anjo, quanto mais ela mexia na massa, eu vou colocar assim, mais a farinha que ela ia tirando. Ela enfiou a mão na vasilha para colocar a farinha, eu vou colocar na bacia para fazer o pão, achando que era o último bocado. Quando ela virou a farinha, ela... foi caindo farinha. E o anjo falou, sai na vizinhança e manda buscar. Ela achando que tinha um bocado. Então, eu contando aqui essa, eu vou colocar, chamar de parábola deste homem maldoso, em que estava tendo a ele uma segunda chance, né? E essa viúva que fez esse pão para este anjo, segundo a Bíblia conta, ela praticamente me dá a entender o versículo, que ela praticamente criou uma loja, eu vou chamar de, como chama-se hoje, de secos e molhados, né? Ela praticamente, ela criou uma loja de farinha e azeite. E assim ela pôde viver com o filho dela, a Bíblia conta assim, até os seus últimos dias. Então, eu volto a repetir. Se porventura você está com medo, geralmente, eu já ouvi dizer que quando você tem medo quando você está com medo que alguma coisa possa faltar, aí é que falta. Você não pode ter medo. Eu aprendi assim. Eu aprendi até com eu vou colocar, com uma mensagem, eu vou colocar assim, que eu ouvi uma palestra via YouTube que eu assisti do senhor Silvio Santos, onde nessa, eu vou colocar palestra dele, ele diz que a pessoa não pode ter medo. Você não pode ter medo de gastar, você não pode ter medo de que vai faltar. Se você sentir que vai faltar, aí você pega e vai lá e faz. Aí eu não vou fazer isso hoje porque amanhã pode não. Faz. Porque o pessoal, quando eles estavam no deserto, Deus falou para eles, não deixem o maná para amanhã. Eu vou dar para vocês todos os dias a porção do dia. Teve alguns que não confiaram e guardaram. E por causa desses que não acreditaram e guardaram, Deus fez cessar o maná. Então, eu volto a repetir, como eu já disse muitas vezes, para entrar, você tem que tirar. E se você sentir na sua alma, no seu ser, resquício em você de egoísmo, lute com isso. Como que eu ensino você a lutar com o seu egoísmo? Se você sentir que você, não, eu não vou dar não, porque vai que acaba. Dá. É assim que a gente acaba com o medo de que vai acabar. É assim que a gente deixa de ser egoísta. Se você sente em você que você é egoísta, aí é que você tem que dar. Aí eu tô sentindo que eu sou egoísta. Dá. Vai chegar uma hora que você vai estar dando e o egoísmo já evaporou.
É assim que você luta com o que é demais no seu ser. Tudo que é demais, para você ir contra aquilo, você tem que fazer sempre o contrário. Por exemplo, tô assistindo demais televisão? Não, vou ficar. Faz jejum. Eu aprendi assim. Quando tudo que eu tô fazendo demais, eu aprendi a jejuar aquilo. Quando eu senti, por exemplo, comi demais hoje. Amanhã eu sou daquelas, exemplo, que se eu comi demais hoje, amanhã eu faço jejum o dia inteiro, eu passo o dia inteiro só com água. Eu tenho essas... É o jeito que eu encontro de dominar a coisa que tá pegando demais em mim, entendeu? É assim, eu faço jejum daquilo. E aí eu tô ensinando a você, se você sentir que em você tem resquício de um ser egoísta, como que você vai lutar com esse seu ser egoísta? Por exemplo, eu era uma pessoa assim, eu queria o maior, eu pegava o pão, eu pegava a faca, eu cortava, minha mãe dividia o pão, tinha que dividir com meu irmão. Aí eu dividia assim, fazia assim certinho para ver se estava certinho. Teve um dia eu falei assim, olha aqui, eu vou fechar o olho e vou cortar. Aí cortei. E a hora que eu abri, o pedaço maior, eu falei assim, eu vou lutar com isso. Eu peguei e dei pro meu irmão. O pedaço maior. O copo mais bonitinho, mais floridinho. Eu quero pegar qualquer copo. Estando limpo, tá tudo certo. Você entendeu? Tá limpo? Tá. É copo. Tá limpo, é copo. É simples assim. Pode até ser um cristal Sica. Tá limpinho? É copo. Não tem copo? E se você se perder na mata e não tiver um copo para você tomar água? Você vai ficar com sede porque não tem água? Então, aí é para refletir, né? Então tá. Então, um abraço para vocês e se tiver limpinho e se a água também estiver limpa, né? Se você estiver perdido na mata, eu já assisti filme, depois eu conto. Tchau.